Os policiais prenderam os assaltantes assim que ouviram o pedido de socorro dos passageiros deste ônibus que passava pela BR-381 em Betim. Os bandidos estavam com uma pistola de brinquedo e pretendiam roubar os 20 passageiros da linha 3220 Bandeirinhas Betim. Eles entraram para pular roleta, eles entram todo dia para roubar telefone, roubar a bolsa, põe arma na cabeça de trabalhador. Com um computador de estudo aqui na mochila, olha só, eu ia passar prejuízo enorme, velho. Ele ficou na frente, achou que eles iam pular, eu falei assim, ó, eu vou parar que eles vão pular a roleta. Eu parei. O que os criminosos não contavam era com a reação de quem estava no ônibus. Um dos passageiros se passou por policial e dominou os ladrões antes que o ônibus parasse em frente à companhia. Me deparei com os três, eles entraram. Aí eu vi que era suspeito, pedi para levantar a caminhão, que levantou, eu estava com simulacro. Aí eu já tirei o simulacro deles, já comecei a quebrar o pau neles, que eles queriam ameaçar o motorista. Queria descer, eu não deixei. Falei que ele toca primeiro DP que vocês aí, você para. Aí deparando com as viaturas aqui. Aliviados, os passageiros aplaudiram a atitude do rapaz. Se não fosse ele, já era. Muita gente ia perder as coisas aí que suou para comprar aí. O herói fez coisa que político não faz. Dos 3 assaltantes, 2 são menores. Um deles tem apenas 13 anos, mas fala como um criminoso experiente. Nós sentou, não foi assaltar não, hein? Comprou a réplica para quê? Pra nada, é que os caras vêm pagar de louco na escola, hein? O outro adolescente de 17 anos confessou o que pretendiam fazer com o dinheiro do roubo. Nós ia comprar umas roupas pro Natal aí. Comprou o quê? Umas roupas pro Natal. Roupa para Natal? É, ué. Darley da Silva Ferreira era o único maior do trio e não quis falar sobre o assunto. Os 3 foram reconhecidos pelo motorista e pelos passageiros da linha por outros assaltos cometidos no mesmo trecho. Boa tarde, a gente adora noticiar quando o dia da caça, quando as vítimas levam a melhor sobre os bandidos. Mas o que fez o passageiro herói deste ônibus em Betim não é recomendado. Já pensou se a arma fosse de verdade? O final poderia não ser feliz. Que bom que foi para essa gente trabalhadora que enfrenta esse transporte coletivo que ninguém merece e ainda sem segurança. E assaltantes de uma joalheria em Patos de Minas, que mantiveram 9 pessoas reféns nesta terça, foram parar no hospital depois de serem presos porque engoliram várias das joias roubadas. Beleza, vocês vão sair pela frente? Não, beleza, eu vou funcionar. Você quer a câmera? Vocês têm que ver a câmera. A negociação com os bandidos durou cerca de 4 horas. Os assaltantes invadiram a joalheria e fizeram um cliente e 8 funcionários reféns. O local foi cercado pela polícia e a situação ficou tensa no centro de Patos de Minas. As ruas foram isoladas e muitos comerciantes fecharam as portas. Durante as negociações, os criminosos exigiram comida, cigarros, além da presença da imprensa e de um advogado. Enquanto isso, os reféns foram mantidos sob a mira de revólveres dentro de um depósito. Depois de várias tentativas, as vítimas foram libertadas uma a uma. Algumas, visivelmente abaladas, precisaram de atendimentos médicos. Esse me ameaçaram corporalmente, não. É só me machucou meu pescoço, que meu cordão era forte, sabe? E puxou com força, machucou meu pescoço, falando com as meninas que trabalham lá, o nosso tudo lá, qualquer coisa se entregar a eles vão nas nossas casas e matam tudo, matam o filho, matam o que tiver. Os bandidos se entregaram em seguida. Beleza, tranquilo. Tá de boa, hein? Tranquilo. Possivelmente eles estavam sob efeito de drogas, né, motivo pelo qual nós dilatamos ainda mais a parlamentação para que esse efeito pudesse acabar. E aí sim, a partir do momento que nós restabelecemos uma conversa tranquila, uma conversa mediada, é que foi possível nós conseguirmos esse êxito na ocorrência. Joel Rodrigues da Silva, de 22 anos, Alisson Tiago Silva Ferreira e Luiz Fernando de Oliveira, ambos com 24 anos, tiveram que ser levados para um hospital porque haviam engolido várias joias. Eles foram medicados para expelir os objetos e depois de prestar depoimento foram encaminhados ao presídio de Patos de Minas. Nós vamos agora proceder uma investigação maior para saber se não tinham outros indivíduos junto com esses que foram presos hoje. O apresentador Luiz Ricardo se queimou no palco durante o programa do Ratinho, fazendo um número de circo, um susto e tanto.
Luiz Ricardo tentou fazer um número circense com 2 tochas de fogo. As chamas atingiram o rosto do apresentador. Assim que deixou o palco, recebeu os primeiros socorros no ambulatório do SBT. Depois, Luiz foi atendido em um hospital em São Paulo. Ele teve queimaduras superficiais e passa bem. E uma explosão deixou feridas várias pessoas que participavam de uma festa de formatura na noite dessa terça no Mix Garden, em Nova Lima. Acontecia um baile de formatura nesta casa de show, quando a PM e o SAMU foram acionados pelos frequentadores de madrugada. Pela manhã, no local, não encontramos nenhum vestígio de incêndio ou material pirotécnico. A denúncia atendida pela Polícia Militar era de que estilhaços da explosão de um artefato teriam ferido pelo menos 7 pessoas, inclusive o rapaz que manuseava o equipamento. Os militares não definiram o tipo de artefato que teria sido usado. Ainda segundo o boletim de ocorrência, as vítimas saíram da boate por conta própria em busca de atendimento médico. Alguns feridos foram para o Hospital João 23. Este homem foi atingido no peito. Este outro, durante o preenchimento da ficha, contou a causa do acidente. Foi uma bomba que ele estava trabalhando no evento, explodiu. Ele também ficou ferido no peito. A assessoria da Casa de Show e da empresa .org Formaturas, responsável pela realização da festa, informaram que as vítimas foram atingidas pela explosão de uma máquina lançadora de fumaça. As empresas disseram ainda que as causas do defeito no equipamento estão sendo apuradas. Uma mulher e uma criança em Belo Horizonte ficaram feridas no acidente com um carro que bateu e derrubou um poste na Avenida Antônio Carlos durante a madrugada. As imagens chegam a impressionar. O Siena bateu e derrubou um poste, mas com a força do impacto aconteceu um verdadeiro efeito dominó. Um outro poste caiu e outros 2, por pouco, não foram ao chão. Segundo testemunhas, Eli Rafaela da Cruz Farias, de 25 anos, teria perdido o controle da direção. No carro estavam, além da motorista, uma criança de 6 anos e um cachorro. Devido às características do local, a causa mais provável do acidente foi levantada. A senhorita que estava conduzindo o carro dormiu na direção, acertou o poste, vindo a fazer esse estrago todo aí na via. O acidente, que aconteceu de madrugada, causou reflexos pela manhã na avenida. Trânsito lento e pequenos engarrafamentos na Antônio Carlos e ruas próximas. Parte dos moradores do bairro Cachoeirinha e o comércio da região ficaram sem luz. Estamos providenciando um gerador e, se não tiver jeito, vamos recolher a carne para outra loja, que a carne não pode ficar exposta, as câmeras já estão todas desligadas. Hoje é praticamente um dia perdido, né? Isso aí, esse prejuízo não tem como repor. As vítimas foram levadas para o Hospital João 23. A motorista Eli Rafaela Camargos da Cruz Faria sofreu escoriações nas pernas e trauma de face. O estado de saúde dela é estável, ela está consciente e segue em observação. Já Raquel Beatriz Carmo Xavier, de 6 anos, teve traumatismo crânioencefálico e trauma de face também. Está em observação na pediatria. É muito bom ver como as polícias federal e civil estão atuando contra quadrilhas envolvendo políticos e funcionários públicos corruptos que roubam dinheiro público. É o que está acontecendo em Confins, na Grande BH, onde mais 6 pessoas foram presas por envolvimento com um esquema de fraude em licitações e lavagem de dinheiro. Em 4 anos, gente, o prejuízo ao cofre do município foi de pelo menos R$2 milhões. A operação da Polícia Civil apreendeu nesta terça documentos, computadores e joias com integrantes do bando, que seria chefiado pelo vereador Aladir José Pessoa. Ele foi preso em setembro e seria quem abria empresas de fachada que pagavam propina a concorrentes para poder vencer as licitações públicas em Confins. Agora foram presos 2 laranjas que emprestavam os nomes a esses negócios, 2 funcionários da prefeitura que facilitavam o esquema, o pai do vereador Aladir, que é um homem de 75 anos e seria quem lavava o dinheiro, e ainda a vereadora Flávia Renata Oliveira Silva Cruz, essa aí da foto. Pois o marido dessa vereadora foi preso logo depois dela, quando dava uma entrevista na Rádio Itatiaia, em Belo Horizonte. A ação dos policiais civis que entraram no estúdio e levaram o homem à força foi gravada. Eles estão cumprindo a ordem, está sendo documentado neste momento. E o policial aqui, numa atitude de desrespeito que nós não merecíamos, está dizendo o protegido da Itatiaia.
A prisão aconteceu ao vivo, no início da tarde, mas o programa estava no intervalo quando a confusão começou. A produtora sai do estúdio para conversar com os policiais. As imagens não mostram, mas ela pede para que os dois aguardem do lado de fora. Eles se negam, empurram a porta, a jornalista e entram à força. Achei um absurdo, foi muito truculento, foi uma falta de respeito. Não tinha para onde ele fugir, estavam na porta do estúdio, era só aguardar. O apresentador ainda tenta acalmar os policiais civis. Não adianta, eles revistam o entrevistado e em pouco tempo levam o homem sem mostrar nenhum mandado de prisão. Eu só queria que deixassem eu consultar um superior. Agarraram o moço, levaram, ainda saíram dizendo coisas do tipo: vamos levar o protegido da Itatiaia, vamos levar esse folgado. O rapaz preso é Armando Júnior Pereira da Cruz. O homem dizia estar sendo perseguido por policiais depois de denunciar um delegado da cidade na corregedoria. O subcorregedor da Polícia Civil, Antônio Gama, que não quis gravar a entrevista, participou de uma reunião na Itatiaia, com a presença do Sindicato dos Jornalistas e o presidente da rádio. Como não foi apresentado nenhum mandado, a corregedoria vai apurar agora se existe mesmo alguma ordem judicial contra o entrevistado. As investigações também vão mostrar o que nenhum funcionário abordado pelos policiais aqui na rádio conseguiu descobrir: a qual delegacia pertence à dupla que fez a prisão. Faz parte da nossa profissão? Faz, mas não da forma como ele aconteceu hoje aqui no prédio da Rádio Itatiaia. A prisão está acontecendo nesse momento. Eles vão levar o Marco Antônio, o Armando. Vamos aguardar então o esclarecimento da Corregedoria de Polícia Civil para a gente ter as informações levadas a público. A polícia de Betim deu pulo e apreendeu 40 quilos de maconha. A droga estava debaixo da cama de um suspeito que foi preso em flagrante. Os 40 quilos de maconha estavam escondidos dentro da casa deste homem de 26 anos. Wellington Bruno de Nazaré contou aos policiais que guardou a droga a pedido de traficantes de Betim. Debaixo da cama lá tinha uma certa quantidade de maconha. Aí dentro da casa lá, verificando a casa lá, perto da geladeira, numa caixa de papelão, tinha mais outra quantidade de maconha. Aí perguntamos ele a origem da droga, ele falou que alguém forneceu a droga para ele e ele estava guardando a droga. Ele falou que receberia a quantia de R$ 1.500 por mês para deixar a droga guardada na casa dele. Os policiais chegaram até o suspeito depois de receber uma denúncia contando que o Wellington circulava pela cidade neste carro com placa clonada. O carro ele relatou que comprou o veículo Ele tinha um cadete. Aí trocou esse cadete nesse veículo aí, nesse veículo clonado, e estaria pagando as prestações restantes. Aí foi acordo entre ele e o cara que ele trocou o veículo. Na casa dele, a PM também apreendeu 2 balanças de precisão. O suspeito não quis gravar entrevista. A polícia acredita que a droga seria distribuída em bocas de fumo de Betim e Contagem. Uma idosa morreu atropelada na MG30, estrada de Nova Lima, nessa manhã. Ela tentava atravessar para chegar a um ponto de ônibus na rodovia, onde não há faixa para pedestre. O corpo de Elza Maria Nascimento Rodrigues, de 66 anos, foi parar próximo ao canteiro central. O acidente foi na MG30, na altura de uma das entradas da cidade de Nova Lima. De acordo com a polícia, a idosa seguia para o trabalho, quando decidiu atravessar a rodovia. Ela foi atropelada pelo Fiat Uno. As marcas no asfalto mostram que a motorista do carro tentou evitar o acidente. Ficou na dúvida se atravessava ou não e ficando no meio da pista, segundo informação da condutora do veículo, que tentou frear o veículo, mas não conseguiu evitar o choque. A morte da idosa levantou um questionamento antigo dos moradores da região. Eles denunciam a falta de faixa de pedestre, principalmente perto deste ponto de ônibus, onde há um fluxo maior de pessoas. Eles esperam uma atitude das autoridades de trânsito para evitar mais acidentes. Uma passarela seria muito bom, porque tem criança, entendeu? Que maior, assim, de 13 anos, que atravessa para estudar aqui na escola. Colocar um redutor de velocidade já vai adiantar bastante. E diminuir a velocidade dos veículos facilitaria para os pedestres atravessarem. Olha, essa estrada tem uma porção de redutor de velocidade eletrônico. As pessoas sabem que a velocidade por ali é controlada, tem também que pisar mais leve, né?
Um tarado que há 5 meses era procurado pela polícia finalmente foi preso em Campo Belo, no sul do estado. Ele abordava moças na rua e não chegava a estuprar, mas a quem intimidava se exibindo pornograficamente. Esta adolescente de 15 anos diz ter sido uma das mulheres escolhidas pelo homem. Eu estava vindo para a escola por volta das 7h10 da manhã, aí ele me viu, ele deu ré no carro. Ele me perguntou onde que era João Pinheiro. Só que o estranho é que eu tava na rua João Pinheiro. Aí pegou, quando eu cheguei perto do carro, assim, ele tava se masturbando. Pegou e falou assim que eu tava deixando ele muito doido, que era pra mim entrar dentro do carro, que ele deu uma volta comigo só. Ao que ela ia abrir a porta, eu fui sair correndo. Foi nesta rua que a filha desta mulher de 17 anos também teria sido abordada pelo homem. Quando viu, ele tava se masturbando e ela tentou correr. Aí nisso ele puxou a blusa dela. Aí ela pegou, correu e entrou num determinado lugar. A polícia militar conta que há 5 meses vem recebendo ligações que um homem estaria assediando mulheres na cidade. Sexta-feira, ele chamou uma senhora de 31 anos e pediu informação. E nesse momento ela percebeu que ele estava masturbando. Ela notou a placa do veículo e ligou para o 190. Então, a partir desse momento, com a placa, nós identificamos em menos de 5 minutos, nós abordamos o veículo. O homem foi preso enquanto trabalhava e, para a polícia, ele confessou os assédios. Ele confessou, interessante, é um cidadão evangélico, casado, um emprego fixo, um bom emprego, uma profissão de metalúrgico. Nós ficamos sem entender o porquê daquilo. Segundo ele, cabeça ruim. É um alívio, né? Porque hoje é minha menina, amanhã é do meu vizinho, depois de manhã pode ser outra, até ser consumado o crime. O delegado responsável pela investigação da queda do viaduto Guararapes pediu a prorrogação do prazo para a conclusão do inquérito pela 2ª vez. O acidente que matou 2 pessoas em 3 de julho passado já deveria ter as causas e os culpados apontados pela Polícia Civil. O inquérito deveria ter sido remetido à Justiça 30 dias depois do desabamento. Mas naquela época houve prorrogação por mais 90 dias, um prazo que venceu nessa segunda. E agora pode ser adiado de novo. Depende se o Ministério Público vai dar um parecer favorável e o juiz vai autorizar. Os moradores dos prédios afetados pela queda do viaduto é que estão cansados de esperar e resolveram pedir a indenização na Justiça sem a conclusão do trabalho policial. Um morador de Santa Luzia, na Grande BH, denuncia que a Prefeitura transformou uma área de reserva ambiental em aterro. Veja o vídeo que o Edson nos mandou. Esse espaço que eu estou filmando aqui agora, segundo a Prefeitura, é o espaço preservado para o meio ambiente. Só que, infelizmente, não é o que acontece. Olha só a quantidade de lixo que está aqui. Todos os dias, a própria Prefeitura, ela desova tudo aqui. Material de construção, de lixo. O que a Prefeitura fez nos últimos dias? Colocou um portão, cercou e, de acordo com a população, é o seguinte: somente ela está liberada a colocar essa quantidade de lixo aqui. Poxa, não é um espaço de preservação do meio ambiente? Cadê o respeito da Prefeitura? Bom, a Prefeitura de Santa Luzia alega que esse terreno é licenciado, não fica em área de preservação ambiental e ainda que o local é utilizado temporariamente apenas para armazenamento de entulho até a transferência definitiva para o aterro municipal. 8814-1360 é o número do nosso WhatsApp para você enviar também imagens de denúncia, flagrante ou curiosidade. Para falar conosco, ligue 3237-6085. Mensagens pelo Twitter, @LauraLimaLL ou @Jornal Alterosa. Bandidos assaltaram um posto de combustíveis em Poços de Caldas, no sul de Minas. De acordo com as vítimas, os 2 autores seriam menores. As imagens do circuito de câmeras registraram a ação dos bandidos. Os bandidos chegam em uma moto e esperam o frentista ir até a bomba para abastecer. O garupa de blusa branca mostra a arma que está no bolso e anuncia o assalto. Os 2 criminosos seguem de capacete até o escritório com um funcionário que estava apavorado.
Durante o assalto, um caminhoneiro que estava lavando o caminhão no posto também foi rendido pelos bandidos. Tanto ele quanto o frentista foram levados pelos criminosos para o escritório. No interior, o funcionário abre as gavetas para um dos assaltantes que começa a revirá-las. O outro faz com que as vítimas deitem de bruço no chão. Em seguida, ele entrega a arma para o comparsa e recolhe o dinheiro do caminhoneiro. E depois do frentista. De acordo com o comerciante, que não quis gravar a entrevista por estar com medo, ao todo foram levados R$ 1.700 no assalto. Nós estaremos fazendo a busca através dessa imagem, ver se a gente consegue identificar os autores para a posterior prisão. A poda radical nos ficos centenários da Avenida Bernardo Monteiro, no bairro Santa Ifigênia, em BH, geraram protestos. Uma surpresa que revoltou muita gente. Quem quer que passe por estes quarteirões repara e estranha. Cadê a sombra? Não tem, né? Muito triste passar aqui e ver isso. Inteiras e frondosas ficaram poucas. A maioria está assim, sem galhos, sem folhas, sem vida. Apenas algumas poesias tristes foram expostas nos troncos como sinal de protesto. E foi assim que ficaram muitos dos ficos, essas árvores centenárias que ocupam algumas ruas e avenidas da capital. O problema começou em 2013, quando elas foram infectadas por moscas brancas. Na tentativa de solucionar o problema, a prefeitura aplicou remédios para combater a praga, cortou galhos que ameaçavam cair e até mesmo retirou completamente 4 delas. Para quem trabalha na região, a medida não foi definitiva, já que as árvores que ficaram com alguns galhos ainda causam preocupação. Venta muito, então os galhos secos começam a cair os pedaços. Para outros, o que ficou foi a lição para que o verde da capital seja mais bem cuidado. Deveriam ter cuidado antes, como não cuidaram, agora tiveram que podar. Quarta-feira de céu nublado com pancadas de chuva nas regiões norte, noroeste, central, triângulo, sul e zona da mata. No leste, a nebulosidade fica variável, pode ocorrer chuva isolada. Máxima de 28 graus em Belo Horizonte. A temperatura chega aos 26 em Ouro Preto. Aos 25 graus em Uberaba. Em Pouso Alegre, os termômetros atingem 22 graus. E 27 em Passos. Imagem de Belo Horizonte ao vivo, dia de céu claro, com algumas nuvens. A temperatura neste momento é de 27 graus. A umidade relativa do ar está em 54%. O Procurador-Geral de Justiça do Estado, André Mariani Bittencourt, foi eleito para mais um mandato. O mineiro de Belo Horizonte fica no cargo até 2016. Carlos André Mariani Bittencourt, de 49 anos, foi eleito para um mandato de 2 anos. Durante a cerimônia de posse, várias autoridades do Poder Judiciário estiveram presentes. O prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, e o governador de Minas, Alberto Pinto Coelho, também participaram do evento. O novo procurador, que vai comandar órgãos, comissões e conselhos ligados ao Ministério Público, afirmou que vai trabalhar principalmente para garantir a igualdade da justiça. Nossa missão aqui, dirigir o Ministério Público, é dar condições aos promotores de justiça de todo o Estado para que eles possam arcar com essas atribuições, com toda essa demanda que vem da sociedade. Todas as questões são graves, são importantes e a nossa missão é dar ao Ministério Público condições de exercê-la de forma eficiente, célere e ágil. Vagas de emprego oferecidas nos postos do Cine da Prefeitura de Belo Horizonte. 50 vagas para porteiro com salário de R$ 1.036. 17 vagas para vendedor de consórcio, salário R$ 843. 100 vagas para operador de telemarketing, salário R$ 724, mais comissão. E outras 100 vagas para assistente de vendas, salário de R$ 840. Outras vagas no nosso site www.alterosa.com.br/JA1. A polícia divulgou imagens de um homem suspeito de pertencer a uma quadrilha especializada em roubo de carros em Contagem. O suspeito é Marco Túlio Peterson Leal, de 28 anos. Ele foi flagrado por imagens de um circuito interno momentos antes de aplicar um golpe muito simples. Ele chega nos lava-jatos e diz que veio buscar determinado carro. Quando questionado,
liga para um comparsa, que se apresenta como proprietário, que autoriza a retirada do veículo. Marco Túlio já conseguiu levar pelo menos 3 carros usando essa tática. Ele tem uma ficha extensa e a gente observa que ele se sofisticou nos últimos anos, porque ele tem 28 anos e a primeira prisão registrada de 2006, ou seja, desde os 18, inicialmente com roubos, né, à mão armada, e atualmente já sofisticando-se, né, agindo de forma sem violência, o que indica que ele elaborou o seu modo de agir. Se você tem informações sobre o Marco Túlio Petersen Leal, ligue para o Disque Denúncia no telefone 181. As decorações de Natal precisam de cuidados especiais na instalação. Tudo para evitar acidentes, principalmente com os enfeites luminosos. Confira as dicas. As opções de pisca-pisca estão nas prateleiras. Incandescente, a de LED, a colorida, mangueira, cascata e tem de todos os preços. Mas qual delas consome menos energia? Hoje, se você tem um pisca de LED e um pisca convencional de microlâmpada, né, você tem um consumo num pisca de microlâmpada de 5 vezes mais. Levamos o técnico em eletrônica na casa deste professor aposentado, que escolheu todos os tipos de luzes para decorar o jardim. Ele se preocupou em vedar as tomadas com um silicone, né, pontos que poderiam estar entrando água, né? Ele se preocupou em abrigar os seus equipamentos, em protegê-los um pouco da umidade. Eu mantenho os produtos que correm risco de passar a energia devido à umidade, por exemplo, a chuva que cai, eu ponho no lugar mais alto, não ficar em contato com o chão, para evitar transmitir ou entrar em curto, né? Se você vai enfeitar a sua casa com iluminação especial durante o período natalino, é bom ficar atento aos pequenos detalhes. São eles que podem fazer a diferença e evitar qualquer problema ou até acidentes. Às vezes ele fala, olha, que a minha tomada vai suportar, mas ele vai lá, liga uma televisão, liga um equipamento, liga um DVD, liga um Blu-ray, liga um outro equipamento qualquer, soma então aquela potência, né? E o que acontece? A sobrecarga é um aquecimento, né? E esse aquecimento pode dar um curto-circuito. Isso aí pode vir a um incêndio, né? na residência. Vem aí o TV Verdade com Ricardo Carlini. Tem outras notícias logo mais nos nossos noticiários de 7h20 da noite. Uma boa tarde para você e até amanhã.